Algumas pessoas são tão focalizadas no que estão fazendo que não podem ver as necessidades. Muitas pessoas, com personalidades como a minha, podem ser assim até Deus trabalhar nelas. Quero dizer, eu sempre fui muito focalizada. É como... Nos primeiros anos do meu ministério, eu estava tão focalizada no que eu fazia, e parte disso era simplesmente egoísmo. Deus me chamou para esse grande ministério, e eu estava tão focalizada nisso, que eu não tinha tempo para as pessoas que não estavam envolvidas em me ajudar a chegar onde eu queria. Isso pode funcionar bem no mundo, mas não é assim que funciona no reino. Porque se há alguma coisa que realmente desagrada a Deus é quando você maltrata as pessoas. Acontece que Ele ama todos. Não somente o que estão fazendo algo na igreja. Eu acho que há uma coisa que entristece a Deus é quando os líderes espirituais maltratam as pessoas que estão debaixo de sua autoridade. Deus me ungiu para ser líder, mas eu não sou melhor do que nenhuma outra pessoa. Alguns ministros são tão focalizados em seus objetivos que usam as pessoas para conseguir o que querem, ao invés de amar as pessoas e confiar que Deus cumpre os seus desejos. Alguns homens e mulheres estão tão ocupados em se darem bem, eles nem sequer ouvem o clamor de suas próprias famílias que pedem atenção. Em Isaías 58 diz, não se esqueçam das necessidades de sua própria carne e sangue. Quando estamos ocupados, estamos focalizados demais em nosso chamado, em nosso sonho ou visão, ou fazendo uma coisa nova que temos que trabalhar nela, ou qualquer outra coisa, assim. Nossa carreira de cantar, nosso isso, nosso aquilo outro. Devemos aprender a ficarmos focalizados o bastante para que Satanás não nos arraste para qualquer coisa ao nosso redor, mas que também estejamos atentos às necessidades das pessoas ao nosso redor quando clamarem, porque podemos estar tão focalizados que arruinamos o nosso casamento, arruinamos nossa família. Alguém está me ouvindo aqui? É por isso que eu acho que é importante ter como referência que Jesus sabia quando parar e quando tinha que ignorar. Temos que estar sensíveis durante a jornada. Alguns tipos de pessoas são tão focalizadas que se zangam toda vez que são interrompidas, ou quando as pessoas são lentas ou cometem erros. Algumas pessoas são tão facilmente distraídas que nunca se agarram a um plano e nunca alcançam quase nada na vida, porque, como sabemos, Satanás é o mestre da distração. Você já se distraiu ou foi interrompido quando estava tentando orar? Tente se sentar e ficar quieto na presença de Deus para você ver o que acontece. Vai se distrair? Vai dar vontade de ir ao banheiro? Me dá vontade de ir ao banheiro umas 3 vezes em 10 minutos se eu tentar me sentar e me aquietar na presença de Deus. O telefone toca. Ou alguém bate na porta. Você diz, sim, isso acontece comigo o tempo todo. Primeiramente, se você se distrai facilmente, desliga o seu telefone. Como podemos viver sem o telefone celular? Você lembra de quando ficaram um tempo sem poder nos encontrar? Não foi glorioso? Hoje, se saímos de casa por uns 10 minutos e esquecemos o telefone celular? Tem que voltar a pegar meu celular. Deus, alguém pode me ligar? Sou tão importante. Que se não puderem falar comigo 24 horas por dia, o mundo pode acabar. O celular nos fez mais importantes do que realmente somos. O diabo gosta de nos distrair. Hebreus 12, 1 e 2 diz, não sejais distraídos ou enganados. Não focalize no seu problema pensando o que deve ser feito. Mantenha seu foco em Jesus, que é o autor e consumador da sua fé. Tem até um distúrbio, hoje chamado de desordem de difícil atenção. Eu tenho 2 filhos que tiveram problemas diferentes com isso e
A minha filha tem um casal de filhos que tem um certo grau de luta com isso, um mais do que o outro. Se isso é um problema que você tem ou alguém que está nos assistindo pela TV, quero encorajá-lo a não desistir e pensar que você nunca poderá ficar focalizado porque você tem o DDA e esse distúrbio que impede de focalizar. Não, primeiramente você tem que crer que Deus pode curar e segundo, achar o máximo de ajuda que puder. Tem ajuda nutricional disponível, tem ajuda médica disponível, mas o diabo gosta de vê-lo descentralizado. Por toda a sua vida descrente de que você não possa se focalizar, porque se você não se focalizar, você não poderá alcançar nada. E então ficará frustrado porque ao fim de cada dia você encontrará pelo menos uns 50 projetos sem terminar, espalhados por toda parte. Nada nos frustra mais do que quando é hora de irmos dormir, estamos cansados e mesmo assim não podemos sequer citar uma coisa que fizemos. Temos que estar focalizados. Eu me lembro nos primeiros anos do meu ministério, quando comecei a aprender sobre estar focalizada, eu posso me lembrar que me levantei de manhã e ouvia minhas fitas de ensino de música e começava a arrumar a casa. E quando estava na metade, o telefone tocava e eu corria para atender. E quando eu acabava de falar, começava a encher a lavadora de louças. Então eu me lembrava que tinha que tirar a carne da geladeira para o almoço, então deixava a lavadora aberta e descia as escadas para tirar a carne. E enquanto estava lá, via as roupas sujas, então começava a lavá-las, me esquecia da carne para o almoço e depois eu voltava para cima e me lembrava que eu tinha que ir ao correio. Quando eu ia tirar no meu carro, o telefone tocava e eu voltava de novo para atender o telefone. Não é assim. Quando o Dave chegava em casa, eu estava... O que você fez hoje? Eu não sei, mas eu estou cansada. Parece com alguém que você conhece? Nós temos que manter a habilidade de estarmos focalizados nisso até terminar o que começamos. Para algumas pessoas, uma lista ajuda, mas faça o que for preciso fazer para ter a sua vida bem focalizada. Satanás usará qualquer coisa possível para tentar distraí-lo. Abre em Marcos capítulo 4. Deus está no controle. Às vezes acho que ficamos apavorados se não fizermos tudo na hora que algo vem à nossa mente, porque podemos esquecer aquilo, mas sabe de uma coisa? A Bíblia nos diz que Deus trará as coisas à memória quando precisarem ser trazidas. Precisamos confiar que Deus nos lembrará de tudo. Pelo menos quando estiver com uma lista de obrigações, mantenha um bloco de papel com você. E deixe em cima da mesa e quando você pensar alguma coisa que precisa fazer, escreva uma palavra ali. Mas não deixe o que está fazendo aqui para fazer ali, porque você vai acabar ficando frustrado e cansado, mas sabemos que hoje estamos superando isso, amém? Distrações e impedimentos, Marcos 4,17. Fala como o semeador semeia a palavra. No verso 14 começa, o semeador semeia a palavra. As sementes no caminho são as pessoas que as palavras são semeadas em seus corações, mas não ouvem. Satanás vem de uma vez e pela força rouba a mensagem que foi semeada. Eu creio que ele faz isso pela distração, pelas ofensas. Da mesma forma, aquelas que são semeadas em um terreno pedregoso são aqueles que ouvem a palavra, recebem com muita alegria, mas não possuem raiz em si mesmo, então não duram muito tempo. E quando os problemas ou as perseguições se levantam por causa da palavra, ficam imediatamente ofendidos, insatisfeitos, indignados, ressentidos e tropeçam e caem. Então, muitas vezes, quando a palavra é semeada em seu coração, Satanás não quer que você se focalize nesta palavra. A Bíblia diz que a medida de estudo que você dedica à verdade, que você ouve, é a medida de virtude e conhecimento que voltarão para você. Então, ficar sentado aqui me ouvindo é bom, mas, na verdade, se você quiser realmente aprender com essa palavra que eu estou pregando aqui hoje, precisará ruminá-la por um tempo. A melhor coisa a se fazer é almoçar com alguém, sentar e conversar sobre esta mensagem e começar a agir falando disso, pensando nisso e orar sobre isso. Ok, quais são as coisas que Satanás usa para roubar a minha paz? Porque todos nós temos algumas coisas em nossas vidas que chamamos de ladrões de paz. Se tenho que me apressar, normalmente nada sai direito. E então,
Porque eu realmente gosto de viver na faixa mais rápida. Eu então tentei aprender a fazer direito e bem rápido. Mas não estava dando certo, então eu decidi finalmente que eu tinha que parar com a correria, sabe? Vocês estão comigo? Porque isso é um ladrão de paz para mim. E eu estou determinada a não deixar o diabo roubar a minha paz nunca mais. Mas eu tive que sentar e tive que fazer uma reunião comigo mesma. Alguns de vocês precisam levar a si mesmos para ter uma reunião. Vem aqui eu mesmo, vamos conversar. Não saia daqui hoje e sinta orgulho de si por ter vindo à reunião, se você estiver anotando. Gaste alguns dias com esse assunto que estamos falando neste fim de semana. Você precisa ser persistente com as coisas. Às vezes eu acho que pulamos de um assunto para o outro rápido demais. Nós ouvimos algo no domingo de manhã, depois vimos a Joyce a semana inteira na TV, ela está pregando sobre uma outra coisa, nós vamos ao culto e ouvimos fitas sobre 4 ou 5 assuntos diferentes. E ficamos tão orgulhosos de nós mesmos, tudo está sublinhado, colorido, com marcas e estrelas na Bíblia todinha. Olha o que eu sei, gente! Não! A única maneira de sabermos alguma coisa é fazendo o que nós ouvimos, não apenas ouvindo, mas também fazendo. Essa mensagem não fará nenhuma diferença na sua vida se você não puder dizer daqui a alguns meses: eu tenho muito mais paz agora em minha vida diária do que antes de ter ouvido aquela mensagem. Eu não quero desperdiçar o seu tempo e também o meu. Estou feliz que você veio porque isso faz qualquer pregador se sentir bem quando tem uma multidão. Isso realmente me faz bem, mas eu gostaria muito de ouvir daqui a algum tempo: gente, eu agora tenho muito mais paz. Eu realmente aprendi, Deus está no controle, não me preocupo mais como antes, posso não estar onde eu deveria, mas graças a Deus não estou onde eu estava. Quando você fez aquela conferência, aquilo mudou a minha vida. Mas estou lhe dizendo a verdade, isso não pode acontecer se você não tomar isso para o próximo nível. Você não precisa sair daqui e almoçar com alguém e não fazer nada a não ser falar de todos os seus problemas a tarde inteirinha. Você os tinha quando chegou, ainda os terá quando o almoço acabar. Você precisa falar sobre a palavra, mas nós gostamos de falar dos nossos problemas. Falar. Quando a pessoa se cansa, eu encontro outra para falar. E pensamos, por que ficamos chateados o tempo todo? E temos essa tristeza em nosso interior. Perdi a minha alegria, não sei para onde ela foi, não tenho paz. Queria ter um pouco de paz. Queria. Você não precisa de um poço de desejos, precisa de ação. Hã? Por anos eu olhava para o Dave e dizia: eu queria ter uma personalidade assim. Queria ter uma personalidade assim que nada me incomodasse. Queria muito ter uma personalidade assim que eu pudesse ficar calmo em tudo. Bem, eu só queria. Um dia eu senti que Deus me disse isso: pare com esse poço de desejos. Comece a agir. Se levante, aprenda a fazer o que é certo, continue e alcance a sua vitória. Não fique por aí desejando o que as outras pessoas têm. Faça o que eles fizeram para conseguir isso. Eu estou lhe dizendo que eu era uma das pessoas mais frustradas e chateadas que você poderia encontrar. Eu dificilmente sabia o que era ter paz na verdade. Quando primeiramente comecei a ter paz na minha vida, eu estou te dizendo a verdade. Quando primeiramente comecei a ter paz na minha vida, fiquei chateada. Eu fiquei tão chateada porque eu estava tão acostumada a viver assim. Quando eu comecei a ter paz, eu ficava assim... Alô, tem alguém aqui? Gente, cara, isso é estranho. Não estou preocupada, nem chateada, nem com raiva. Nem pensando como resolver alguma coisa. Confiar em Deus. Bem, o que farei de mim mesma? Estou lhe dizendo a verdade. Você pode ficar viciado com isso. Você pode ficar viciado em viver a vida na pista rápida e ficar sempre na correria, vivendo na beirada e tem um monte de adrenalina que acompanha isso. É como se fosse...
Você fica pensando nisso direto, e você deita à noite e fica... a noite inteira. Por que será que eu não consigo dormir? Não sei por que você tem problema para dormir. Eu costumava ter problemas para dormir e finalmente pensei, o que isso poderia ser? Eu ficava fazendo algo até um pouco antes de ir para a cama. Falava no telefone, tinha reuniões de negócios na minha casa, antes de ir para a cama, e então eu deitava lá. Eu adormecia e depois acordava. Sabe o que eu faço agora? Tem uma regra, tem regras que são boas. Eu não faço isso depois das 6 ou 7 horas da noite, sabe? Sabe o que eu faço de noite? Terapia do sofá. Eu faço. Eu tenho um sofá. Toda noite eu faço a terapia. Se eu não puder sair de noite, eu tenho que fazer a minha terapia. Qualquer um que me conhece sabe disso e sabe, descobri que eu não posso fazer aquilo se não fizer isso. Eu preciso ter esse tempo tranquilo e quieto na minha vida. Eu tenho que ter tempo, um tempo só para mim. Eu tenho que ter um bom sono todas as noites. Não posso suportar se não tiver um bom sono. Eu fico fraca se não tiver um bom sono. Sabe o que mais eu descobri? Se não dormir direito, eu fico cansada. Sabe o que acontece quando você está cansado? Ah, é aí que o diabo se move. Porque na hora que você está cansado, é muito fácil para Satanás trazer dissensão entre você e uma outra pessoa. Não dormi bem na noite passada, estou cansado. E agora, porque eu não fiz o que precisava ser feito, todo mundo deveria me deixar sozinho o dia inteiro e eu não acho isso assim? Nós temos esses dias de vez em quando, é melhor que todos vocês me deixem sozinha. E sabe de uma coisa? Nunca acontece, acontece? Ah, não, nunca acontece. Lembro-me de uma manhã, quando eu acordei uns 4 anos atrás, eu pensei... Bem, Senhor, senti como se um hormônio acordou e outro ficou na cama. Me senti como se tivesse 105 quilos, tudo doía e eu pensava... Eu só quero tomar o meu café... E não quero que ninguém me incomode. Deus, por favor... Por favor, Deus, não deixe ninguém me incomodar hoje. Então eu fui tomar um banho. E quando eu estava a caminho, peguei a minha toalha e coloquei em cima do vaso. O chuveiro estava aqui. Eu fui, liguei o chuveiro, me enfiei debaixo dele e o Dave entrou. Ele disse, por que a sua toalha está em cima do vaso? Eu disse... Honestamente, eu pensei, Deus, hoje não. Por favor, Deus, hoje não, porque vejo o Dave é um engenheiro. E ele diz, é assim que tem que ser. Quero dizer, um homem tenta me dizer como chegar na banheira sem cair, gente. E eu não estou exagerando. E eu não posso ficar sossegada, porque não quero ninguém me dizendo o que eu devo fazer. Eu sei como sair da banheira, obrigada. Eu já fiz isso a minha vida inteirinha. Não coloque essa toalha aí, tem que colocar essa toalha ali. Eu disse o que há de errado em colocar a toalha aí. Nem ele disse, o chuveiro está aqui. A toalha está ali. Quando você sair do chuveiro, quem pensaria nisso a não ser ele? Quando você sair do chuveiro, pois não dá para você pegar a sua toalha, você terá que pingar e pingar e pingar. Para pegar a toalha. Eu disse, bem, estamos no banheiro. Eu pensei, Deus, por favor, hoje não. Bem, é claro, sabe que nós discutimos por causa da toalha. Bem, se você tivesse colocado o gancho de toalha aqui quando eu te pedi, eu teria colocado essa bendita toalha nele. Eu fiquei com tanta raiva que eu peguei a toalha e bati aquela porta. Fui pro chuveiro e comecei a dizer, você não pode ter paz quando acorda, só isso que eu queria.
Você já teve um banho assim? Eu fiquei desse jeito. Eu só queria levantar, tomar o café e ficar sozinho. Você acha que eu poderia? Não, o diabo não vai deixá-lo em paz quando o dia começar assim. Mas onde isso começou? Começou em algum lugar na noite passada, que você estava obcecado pelo trabalho, não teve nenhum descanso e ficou ocupado até a hora de dormir. E quando você se deitou, a sua mente não parava para que você dormisse. E agora você acorda cansado e bota a culpa em todo mundo. E a culpa é sua, porque você não fez o que deveria ter feito na hora que deveria ter feito.